Oi pessoal, bom dia, boa tarde. Meu nome é Isa Ferreira, sou licencianda do curso de Matemática no IFCE Campus Cedro e faço parte do projeto PRP, Programa Residência Pedagógica. Acredito que todos vocês já ouviram falar. E hoje, vocês têm aula da professora Osileide e quem irá ministrar essa aula sou eu, certo? Então, hoje nossa aula será sobre função afim e função linear, certo? Então, vocês devem se perguntar, para que estudar funções? Então, assim, as funções, ela está no nosso dia a dia através de comparação, a gente sempre escuta falar, fazer comparação e relacionar número, grandezas e formas. Então, alguns exemplos, de função, para que estudar a função, vocês vão ver que a função está no nosso dia a dia, por exemplo, para você calcular a nota, de um teste que você fez, você precisa saber de quê? Você precisa saber de quantas questões você acertou, não é verdade? Para você saber sua nota, você precisa saber quais questões, vale a pontuação de cada questão. Então, assim, você tem uma comparação, existe aí uma comparação, entre números, uma dependência, uma relação entre diversos fatores, Outro exemplo é para calcular a velocidade média do automóvel, Então, para calcular a velocidade média, você precisa do espaço e do tempo. Então, para calcular a velocidade média de um automóvel, você vai precisar do tempo de duração de uma viagem, Então, quanto tempo eu levei para fazer aquela viagem? Então, eu preciso saber de determinadas circunstâncias, de determinados fatos, para que eu possa encontrar algo. Então, existe aí uma relação de dependência e uma comparação entre números, Outro exemplo é o número de pães que eu vou comprar com o preço a pagar. Você vai lá na padaria, acorda pela manhã e sua mãe diz desse jeito: filho, vai lá comprar R$1 de pão para mim. Então você fica, vixe, R$1 de pão dá quantos pães? E você fica se perguntando, então para você fazer esse cálculo, você precisa do quê? Você precisa saber qual é o valor que está um pão, não é isso? Então você precisa saber do valor do pão para saber quantos pães você vai levar para casa com apenas R$1. Então, esse último exemplo aqui, o número de pães, observe que esses exemplos estão no nosso dia a dia, e vocês vão ver que eles estão dentro de uma função. E por isso, o quanto é importante estudar dentro de uma função, porque tem a ver com relação, comparação, essa relação de dependência. Nesse último exemplo, a gente vai fazer aqui um exemplo sobre o número de pães. Você vai lá na padaria, vai comprar pães, certo? Então, vamos aqui para o exemplo. Na padaria da Ana, tem uma tabela para facilitar o trabalho do caixa. Então, assim, você chega lá na padaria e fala assim: eu quero um pão. Aí, o preço a pagar é 20 centavos. Então, você sabe que o preço de um pão equivale a 20 centavos. Se você pede 2 pão, você tem o dobro de 20 centavos. Você vai ter 40 centavos. Então, se você pede 3 pão, do mesmo jeito, vai ser 3 vezes 20 centavos, porque um pão é 20 centavos. E assim sucessivamente. Então, tendo essa ideia, a gente vai construir a tabela que está aqui ao lado. Ó. A gente tem até 5 pães aqui e os valores a pagar. Então, se eu peço R$1 de pão, é só dividir R$1 dividido por 20 centavos, que é o preço do pão, e eu vou obter 5 pães. Então, assim, a gente diz, que o preço a pagar aqui é Y, certo? É uma função do número de pães que é em relação a X. Ou seja, observe que existe uma relação de dependência. Porque para eu saber o valor que eu vou pagar, eu preciso saber quanto equivale um pão para que eu possa fazer os cálculos e encontrar o nosso y, onde a gente vai denotar que nosso y é a função
do número de pães. Desculpa, que y é o preço a pagar e que nossa função f de x, né, vai ser o número de pães. Então, para cada quantidade de pães, existe um único preço y, certo? Então, assim, como assim, Isa? Olha só, se eu compro 5 pães, eu pago R$1, certo? Se eu compro 2 pães, eu pago 40 centavos. Então, como y é o preço a pagar, esse y ele vai variar conforme o nosso x, que vai ser o valor de pães, é verdade? Então, a gente denota a nossa fórmula como y igual a 20 centavos vezes x. Por quê? Porque se eu compro um pão, qual é o total a pagar que será y? O total a pagar vai ser 20 centavos, aqui nessa fórmula embaixo. Se eu compro 2 pães, quem será nosso y, que é o total a pagar? Y é igual a 20 centavos vezes 2. Então, 40 centavos o valor do nosso y. Se x, agora eu vou comprar 3 pães, então x igual a 3. O nosso y vai ser igual a 3 vezes 20 centavos, 60 centavos. Então, esse exemplo é um exemplo que está no nosso dia a dia. E vocês vão observar que, a partir dessa tabela, a partir desse exemplo, a gente construiu uma função, certo? Outro exemplo aqui é esse, né? A quantidade de tela, né? Qual é a quantidade de tela que é necessária para cercar um terreno quadrado? Se é quadrado, tem todos os lados iguais, né? De 5 metros de lado. Então, ele pede para considerar x a medida do lado do terreno. A quantidade de tela necessária para cercá-lo é igual ao perímetro da figura. Olha só. Se eu tenho um quadrado que é nosso terreno, e a gente precisa saber a quantidade de tela aqui para cercar esse terreno. Então, a gente precisa saber qual é o perímetro do terreno, certo? Ele já diz que o lado equivale a quanto? 5 metros. Então, a gente já sabe que esse x aqui equivale a 5 metros. Então, a gente tem aqui o perímetro é a soma de todos os lados. Então, y é igual a x mais x mais x mais x, que dá igual a 4x. Então, como x mede 5 metros, a gente vai ter que y é igual a 4 vezes 5. E quanto é 4 vezes 5? É 20. Então, essa questão é uma questão simples. Então, a quantidade de tela é igual a 20 metros, né? Preciso 20 metros de tela para que a gente consiga, né, cercar todo esse terreno. Bom, agora a gente vai estudar um pouquinho da definição de uma função afim. Uma função, ela está dentro dos reais, né? Uma função nos reais, e ela chama-se função afim quando existem dois números reais a e b, onde a fórmula que é denotada é f de x igual a ax mais b, para todo x pertencente aos reais. Olha, vamos construir aqui o gráfico da função afim. A gente pode representar os pares ordenados no plano cartesiano e fazer o gráfico da função. Vocês já sabem sobre o plano cartesiano, porque a Auzileide me falou que a aula passada de vocês foi um plano cartesiano. Então, vocês já conhecem, né, que x, aqui embaixo, ó, é os eixos das abscissas, y os eixos das ordenadas. E aqui o ponto, ó, AB, né, esse ponto que a gente denomina de P, vermelho aqui, né, esse nosso par ordenado, onde x é igual a e y é igual a b. Você já tem noção sobre isso? Aí, por que do cartesiano? A Auzileide com certeza já explicou, né? Vocês estudaram sobre o plano cartesiano, vocês sabem que esse plano cartesiano ele teve grande popularidade por quase um século, né? E cedeu lugar, assim, para um raciocínio de um matemático que foi o Newton, né? Então, isso é apenas um pouco sobre a história, mas vamos prosseguir aqui. Vocês aprenderam como construir um plano cartesiano, não foram? Então, assim, a gente tem aqui y igual a x mais 1, a nossa função. Dentro dessa função, eu já poderia perguntar aqui a vocês, né? A gente não tem que f de x é igual a x mais b? Se eu perguntasse a vocês quem seria o valor de a?
O valor de A é quem está multiplicando o x. Quem é que multiplica o x? É 1. Então, dentro da nossa fórmula geral, né? Dentro da nossa definição, f de x igual a x mais b, nesse exemplo, o nosso A é igual a 1 e nosso B também é igual a 1. Então, assim, para construir esse gráfico, a gente precisa atribuir valores a x e encontrar o nosso y. Né? Então, se eu coloco que x é igual a menos 1, conforme essa tabela, se x é menos 1, y vai ser quem? É só substituir. Y é igual a menos 1 mais 1, que dá 0. Se eu coloco que x vale 0, então y é 0 mais 1, que vale 1. Se x é igual a 1, então y é igual a 1 mais 1, que é 2. E assim a gente constrói. Observe que o nosso par ordenado, menos 1 e 0, 0 e 1, 1 e 2, já está aqui dentro do gráfico, como vocês aprenderam. Aqui é mais um exemplo. Se a gente colocar dentro da nossa definição de função afim, né? Quem é nosso A? Y é igual a f de x mais b. Y é igual a x mais b, desculpa. Então, y. Quem é o nosso A dessa função aqui? O nosso A é menos 2, né? E quem é nosso B é 0. Para construir esse gráfico, mesma coisa, só atribua valores e você constrói o gráfico facilmente, como está representado aqui ao lado. Bom, a gente tem outro exemplo. Em uma certa cidade, os taxistas cobram R$ 2,50 a bandeirada, mais R$ 1,50 por quilômetro rodado. Como é possível para o passageiro determinar o valor da corrida? Qual é a condição que tem que satisfazer para que a gente encontre o valor da corrida? É preciso o quê? É preciso saber quantos quilômetros foi rodado para que possa calcular. Então, a nossa fórmula nesse exemplo seria o seguinte: f de x é igual a, que é 1,50, vezes o quilômetro rodado, que a gente denota por x. Então, seria 1,50 vezes x, mais as taxinhas que eles cobram, que é 2,50. Então, ficaria f de x é igual a 1,50 vezes x, mais 2,50. Certo? Então, a condição que, para que a gente consiga resolver esse exemplo, é saber quantos quilômetros o carro andou para que a gente possa calcular o valor que a gente vai pagar. Então, aqui está a resolução, né? Como eu falei, ó, y é igual a 2,50. Então, podemos verificar que o valor cobrado é sempre 2,50, que será somado, né, com 1,50, né, vezes o multiplicado pela quantidade de quilômetros rodados, certo? Então, considerando a quantidade, né, de quilômetros, x sendo a quantidade de quilômetros, y o valor cobrado, se ele rodou 0 quilômetros, então ele paga, né, o y, o valor cobrado é 2,50. Se ele rodou 1 quilômetro, ele vai cobrar 1,50 vezes 1, que é 1,50, mais 2,50, que dá 4, certo? E aqui está dentro da nossa fórmula geral. Então, aqui é o gráfico da função, desse exemplo anterior, certo? Do nosso exemplo aí. Então, assim, toda função linear, ela é afim. Mas nem toda função afim é linear. Por quê? Porque uma função linear, ela será linear quando o b é sempre 0. Então, uma função linear, ela é sempre afim. Mas eu não posso dizer que toda função afim é linear. Por quê? Porque eu vou ter uma função afim do tipo y igual a 3x mais 2. Quem é b? É 2. B zerou? Não. Se b é 2, b não é igual a 0. E para ser função linear, é preciso que b seja igual a 0. Na nossa fórmula geral, lembre. F de x igual a x mais b. Então, para ser linear, b é preciso que zere. Então, toda função linear é afim, mas nem toda função afim é linear, entenderam? Então, o gráfico dessa função aqui não passa pelo ponto 0, 0.
o que sempre acontece nos gráficos das funções lineares, né? Então, vamos aqui. Agora é a sua vez de examinar o exemplo abaixo. Descubra, é função linear ou é apenas função afim? Essa questão eu vou deixar para que vocês resolvam, né? Vocês vão pausar esse vídeo e vou tentar resolver quando estiverem assistindo, certo? Vocês vão ler, já está toda a representação do gráfico. Só voltar aqui, vocês já viram que é uma função linear, que toda função linear é afim, mas nem toda função afim é linear. Vocês vão ler esse exemplo com calma e vão me dizer, né? Vão construir o gráfico cartesiano e vão me dizer se é linear ou apenas afim. Vai ficar como exercício. Vocês constroem o gráficozinho no caderno e me falam. Características importantes da função afim. O conjunto domínio, né? O domínio da função afim é o conjunto dos números reais, certo? Conjunto imagem. O conjunto imagem também é o conjunto dos números reais. Coeficiente angular. Na nossa fórmula geral, f de x igual a x mais b. O coeficiente angular é o termo que multiplica o x, certo? Então, é o a. Coeficiente angular é a, é denominado coeficiente angular, o nosso azinho. Coeficiente linear é o b, que é dominado coeficiente linear, desculpa. A função afim, ela vai ser crescente em R quando A maior que zero e decrescente em R quando A menor que zero. Bom, esse estudo de função crescente e decrescente a gente vai fazer na próxima aula. Hoje era apenas uma introdução, né, sobre função afim, para que vocês entendam que a função afim está no nosso dia a dia, que ela tem a ver com uma relação de dependência e com comparação. Então, esses exemplos a gente vai ver depois, quando é que é uma função crescente, quando ela é decrescente. Quando a gente construir o gráfico, a gente vai observar por que ela é crescente ou por que ela é decrescente. E depois iremos estudar nas próximas aulas raiz ou zero da função afim. Pra vocês entenderem melhor um pouco da função dentro do nosso dia a dia, é o seguinte: se imagina dentro desse táxi aí, né? Você está numa cidade de passeio e o cobrador vai falar o seguinte: rapaz, você vai dizer, quanto é que você cobra? Aí ele vai dizer que vai cobrar uma taxa de R$ 2,50 mais 1,50 vezes o quilômetro que foi rodado, certo? E você precisa saber esse cálculo. Por quê? Porque como é? Você vai descer do táxi e não vai pagar o rapaz, o senhorzinho lá que está dirigindo, vocês não vão pagar? Então, vocês precisam fazer esse cálculo. E esse cálculo nada mais é do que uma representação de uma função. Vocês não vão ser considerados velhacos, né? Vocês vão ter que pagar o taxista. Então, para vocês pagarem o taxista, vocês precisam fazer essa função e saber calcular. Então, assim, como a gente viu aqui, se você rodou apenas 1 quilômetro, você já sabe que vai ser, quanto é que você vai pagar aqui, que é nosso y, vai ser igual a 1,50 vezes 1 quilômetro, então vezes 1, mais 2,50, que é a taxa que não vai variar. Se você rodar 30 quilômetros, então é 1,50 vezes 30, mais a nossa taxa de 2,50. Então, esses exemplos, né, está relacionado ao nosso dia a dia, como o exemplo dos pães, certo? A gente viu que uma função afim, ela está nos reais, certo? Nossa função afim, ela está definida nos reais e ela é que tipo? F de x igual a ax mais b. Onde A é o quê? Nosso coeficiente angular, que a gente já estudou, não esqueça. A é coeficiente angular, o que multiplica o x. B é o quê? O nosso coeficiente linear. Quando é que uma função é linear? Quando o nosso b é igual a zero. Então, toda função linear é função afim, mas nem toda função afim é função linear, ok? A gente estudou tudo isso hoje. Estudamos
o porquê de estudar uma função. Já vimos que está relacionado com o nosso dia a dia, que a gente precisa saber função, e a gente sabe, por mais que vocês achem que não sabem função, no nosso dia a dia a gente acaba estudando, fazendo um pouco de função, como o exemplo dos pães, certo? Vocês já passaram por isso. Vocês nunca se perguntaram, tava lá no caminho, disse, vou comprar R$2 de pão. Vixe, quantos pães é que eu vou trazer de volta? Né? Tinha que saber o valor dos pães. Então, assim, deixei o exemplo para vocês, para construírem um gráfico, né? Já tá até a tabelinha feita. Aqui, ó. Construírem e me falarem se esse exemplo é linear ou é apenas afim. Certo? Então, esse é o exemplo e depois a gente vai continuar nossa aula estudando um pouco da função crescente, função decrescente e depois a gente vai para raiz e zero da função. Então, assim, o nosso exemplo é esse. Deixa eu voltar aqui a tela. O nosso exemplo é esse, né? A gente conclui a aula hoje. Faça um exemplo, que na próxima aula eu vou dizer para os alunos que tem um exemplo, vocês mostram a ela. Ou, se for outros monitores, acredito que seja eu novamente, então se for eu, né? Eu irei ver quem resolveu, quem fez o exemplo, e vocês vão me falar, certo? Se é aquele exemplo, se trata de apenas uma função linear, mas se ela é linear, ela é uma função afim, ou se trata apenas de uma função afim, certo? Obrigada pela atenção, assistam essa aula, pausem se não entenderem, voltem novamente, certo? Que é bem preciso essa definição. Então, bons estudos, né? E até mais.